Olá meus amigos, tudo bem? Então, estou trazendo mais um vídeo para vocês hoje com um tópico um pouco mais diferente do que eu estou acostumado a falar nos meus vídeos, mas não foge muito do contexto também. Ele seria meio que uma norma antiga, creio eu que seria dos Illuminates ou de algo que venha dessa ordem deles, pelo que ela está escrita. E não sei se você já tem conhecimento disso, mas é sobre as pedras guias da Geórgia. Então, antes de eu estar falando sobre elas, eu gostaria que vocês compartilhassem, que vocês curtissem o canal, que vocês divulgassem um pouco mais, para ajudar um pouco. E muito obrigado a quem vem acompanhando, quem já vem assistindo aí os canal, que para frente só vai vir vídeos melhores, tá? Então, vamos estar falando um pouco das pedras guias da Geórgia. Então, elas formam um monumento de granito localizado no condado de Elbert, na Geórgia. Então, essas pedras elas foram construídas em 1979, a mandato de um homem que se identificou apenas com um nome, tem um pouco estranho só, Nick Christian. Então, ele disse que fazia parte de um grupo que iriam guiar, na verdade, guiar a humanidade e guiar a Terra mais para frente, quando acontecesse algum apocalipse ou alguma coisa assim do tipo. Então, o monumento ele foi construído em reconhecimento à filosofia de Thomas Paine. Thomas Paine ele foi um político britânico e, além de político, ele foi revolucionário, inventor e intelectual. Ele é um dos primeiros pais e fundadores dos Estados Unidos da América. Então, nessas pedras, então elas têm 10 princípios, um pouco até estranho. Quem já acompanha um pouco sobre as teorias, quem já acompanha um pouco sobre os assuntos, já meio que sabe sobre isso. Então, estão 10 princípios escritos nelas em 8 línguas, no caso, as principais línguas, as mais faladas. Então, algumas delas seriam o inglês, o espanhol, hebraico, o árabe e o russo. Uma coisa que é muito estranha nela é que um dos primeiros mandamentos, ele vem falando que alguém deveria fazer meio que uma limpeza com 70% da humanidade. Hoje nós estamos chegando na faixa de mais ou menos 8 bilhões de humanos em cima da Terra. Então, no caso, teria que tirar 70%, nós ia ficar em torno aí de uns 500 milhões. E nós teria que eliminar, no caso, 6 bilhões e 700 a 800 milhões de pessoas no mundo para atingir essa meta que seria deles, né? Teria que, no caso, destruir essas pessoas para poder reger o que seriam os mandamentos deles que tenham sobre essa pedra, sobre a escrita que eles deixaram. Então eu vou tá lendo para vocês quais são os 10 mandamentos que tem escrito lá em cima. Então, o primeiro seria manter a humanidade abaixo de 500 milhões com constante equilíbrio com a natureza. Então, todos sabem que hoje nós estamos passando num período muito difícil, né? Destruição do próprio nosso habitat aí está sendo mais valioso destruir do que manter ele, por causa que a população, na verdade, já ultrapassou o que seria. Hoje, no caso, se vocês pesquisarem bem, o planeta Terra está com 4 dias de atraso para regenerar a sua ordem de novo, para fazer frutas, para, digamos assim, produção do leite, produção da carne, tudo. Por isso que as indústrias estão investindo em anabolizantes, coisas para os animais, está crescendo bem mais rápido para poder suprir a demanda com a quantidade de humanos que tem. O segundo seria o controle da reprodução humana de maneira sábia, aperfeiçoando condições físicas. Então, teria que meio que controlar a população para não ter uma alta tão grande como nós temos. Hoje, no caso, morrem 200 mil pessoas por dia, mas nascem 300 mil. Então, tipo, o ciclo ele é maior
refazendo do que desfazendo. Então, tipo, não pode morrer 500 mil pessoas num dia, mas no outro dia já vai ter 600 mil. É muito grande a reprodução, pessoas não estão tendo controle sobre isso. A 3 seria unir toda a humanidade com uma língua nova, no caso, fazer uma língua universal para que todos falassem a mesma língua e não ter problemas com comunicação, né? O 4 é rejam a paixão, a fé, a tradição, e o restante das coisas tratem com razão e moderação. Então, paixão, fé e tradição. Tradição, digamos assim, eu fui criado numa coisa, vamos tentar levar assim. A fé é no que eu acredito e a paixão é ter vontade por aquilo que está fazendo, né? A 5. Protejam o povo com leis e tribunais justos. Isso é uma coisa que não acontece jamais, né? Vocês sabem que o peso da balança nunca é o mesmo. Às vezes você tá certo, mas você tá errado, e quem tá errado tá certo. Então não tem o que falar sobre justiça com o governo, com o próprio tribunal, porque é como diz, a justiça é cega, né? A 6. Permitam que as nações se rejam internamente, resolvendo suas disputas no Tribunal Mundial, sem, digamos assim, evitar guerra mundial, evitar conflitos entre nações, entre países, e eles resolvendo na frente de todo mundo, não fechados, né, como eles têm costume de vetar tudo da população da humanidade, isso. A 7, evitem leis insignificantes e governantes desnecessários. É o que mais vemos hoje, né? Lei que não tem nada a ver, tira dinheiro para pagar isso, tira dinheiro para pagar aquilo, para fazer show, para fazer não sei o que, para fazer passeata, e acaba esquecendo da prioridade, que seria o povo, que seria, digamos assim, a maioria, crianças, pobres, pessoas doentes, enfermas. Então, eles acabam deixando isso. E aqui ele diz que deveria evitar leis insignificantes, que não tem sentido com a vida, que não tem sentido com a humanidade, essas leis, e governantes desnecessários. Muitos governantes, hoje vemos no caso do Brasil, que tem mais gente mandando do que fazendo, né? Então, é aquela história, é muito cacique para pouco parte de índio para ser mandado. E é o que está acontecendo hoje. O dinheiro fala mais alto, então quanto mais estiver do meu lado, mais eu vou poder estar no poder e estar roubando. É a questão do governo hoje. A 8. Equilibrem direitos pessoais com deveres sociais. Então, o dever é o que você deve fazer. Na Bíblia está escrito pagar a César as coisas de César, pagar a Deus as coisas de Deus. Então, o teu direito pessoal é o que você tem direito, o que ninguém pode tirar de você, isso, e o que é o dever teu de você cumprir também, porque tem que existir normas. Se não existir normas, a bagunça vai ser o dobro do que já é, né? Então, equilibrar uma com a outra. A 9. Valorizem a verdade, a beleza e o amor. Então, procurando harmonia com o infinito. Então, é valorizar a verdade e não ficar tentando, não, isso é mentira, não sei o que, tentando desmerecer. A beleza não seria a beleza humana, mas a beleza da criação, a beleza do que foi feito. Hoje a gente destrói ela. E o amor é uma coisa que hoje não existe, né? Tem gente que mata por causa de 5, 10 reais. Então, é uma coisa que está se esfriando aos poucos, não está mais sendo visto. E a 10, não sejam um câncer na terra, deixem espaço para a natureza. Então, isso é uma das coisas mais difíceis, porque a ganância toma conta do humano, e quanto mais desmatamento, mais dinheiro, quanto mais destruição, mais dinheiro. Todo mundo vai sofrer por causa disso, já está sofrendo. Daqui 10 anos, não sei como que será, se chegar até lá, mas do jeito que está indo, a gente já pode ter noção de como que vai ser, né? A longo prazo essa situação. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, amigos. Tenho falado um pouco dessas pedras guias da Geórgia aí. Pesquise um pouco sobre elas e ajude a compartilhar.
compartilhar o vídeo para que eu possa fazer outros novos. Muito obrigado, tudo bom.